Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito boa tarde, sexta-feira, não é? Nós estamos aí com um tempo chuvoso, uma temperatura agradável, não é? E eu quero te desejar um bom final de semana, né? Um final de semana abençoadíssimo, cheio do Espírito Santo, das plenitudes de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém, queridos? Bem, como sempre, eu observo muito circunstâncias, fatos, coisas que do meu dia a dia que normalmente eu pego, né, para que eu possa fazer um paralelo, uma espécie de tipologia de coisas espirituais. O que é tipologia? Tipologia é justamente o estudo de pessoas, objetos ou fatos, né, que foram usados no Antigo Testamento, por exemplo, né, como sombras de realidades espirituais cumpridas no Novo Testamento, porque a dimensão espiritual, ou seja, aquilo que é pertinente, né, ao espírito, ela foi inaugurada depois da nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos isso. A palavra de Deus diz que é necessário, o próprio Jesus falou que era necessário que ele fosse para que fosse enviado um consolador, outro consolador, né? Pois bem, hoje pela manhã eu tive que ir ao templo da minha igreja, onde se reúne a igreja, né? E estava chovendo muito, eu diria torrencialmente, né? Para que os irmãos tenham ideia do volume de água que estava chovendo, que estava caindo. E no caminho, né, da minha casa até lá, eu parei num posto de combustível para esperar a chuva diminuir um pouquinho e aproveitei para abastecer, né? E aí eu ouvi um motorista que tinha estacionado ao lado, na bomba ao lado, dizer ao frentista: rapaz, está caindo um dilúvio. Será que ele tem ideia do que seja um dilúvio ou do que foi o dilúvio da Arca de Noé, da família, né? Daquela geração, né, que foi totalmente varrida pelas águas quando elas subiram, né, de um certo nível, fazendo dessa terra um mar, um verdadeiro mar? Eu creio que não, né? Pois a gente sabe, nem de perto, por mais intensidade de chuva que tivesse caindo, jamais se poderia dizer que se tratava de um dilúvio, né? Compreendendo apenas que foi uma força de expressão. Eu compreendo que tenha sido uma força de expressão para dizer da chuva forte que estava caindo. Realmente, né? Estava chovendo muito. Lógico, a minha mente foi lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, e ali está descrito a informação sobre o dilúvio, sobre Noé. Aliás, a história de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? O dilúvio, a arca, os animais entrando 2 a 2, né? Existem muitos quadros, gravuras mostrando isso, né? Relatos que aprendemos desde a infância, né? Eu, na minha infância, eu escutei muita história de Noé. Mas, por trás dos eventos históricos, há aspectos, né, de significado profético que apontam para verdades que só seriam plenamente revelados séculos depois, né, na vinda de Jesus. E aqui nessa minha breve meditação, após o dilúvio, né, 2 episódios me chamaram muita atenção. O primeiro é o episódio da pomba que Noé soltou 3 vezes para verificar se as águas haviam baixado. E o segundo é a bênção e a maldição que Noé proferiu sobre os seus 3 filhos após um incidente da embriaguez. Nós sabemos que Noé ele se embriaga, ele fica nu, né? E um dos filhos fez chacota disso e por conta disso Noé o amaldiçoou. Essas 2 experiências aparentemente simples carregam tipologias profundas, né? A pomba, por exemplo, enviada 3 vezes, prefigura, né, o Espírito Santo em 3 momentos diferentes, distintos da história da redenção, né?
De onde que eu estou tirando isso? De pesquisas, claro. Eu fui ler, fui pesquisar, fui ver aí a descrição de teólogos, de estudiosos da Bíblia, né? Pessoas que colocam seus comentários e a gente testifica no nosso coração, né? Os três filhos de Noé, Cã, Sé e Jafé, né, representam profeticamente três grupos que existiram ao longo da história. Que grupos são esses? O mundo, Israel e a igreja, né? Então, pesquisando sobre essas tipologias, nós vemos como Deus, desde o princípio, estava revelando seu plano de salvação, né? Cada detalhe da Escritura, queridos, tem um propósito, né? Deus não faz nada sem propósito. Cada história, né, ela aponta para Cristo, a Bíblia é toda cristocêntrica, né? E eu quero explorar aqui com os irmãos duas tipologias, né, e descobrir o que Deus estava comunicando através da história, essa história de Noé, do dilúvio. Então vamos falar sobre o primeiro episódio que fala sobre a pomba que Noé soltou. A primeira vez que Noé soltou a pomba, ela voou e ela voltou. Ela não encontrou repouso, está lá em Gênesis 8, né? A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés e voltou para a arca. Depois de 40 dias do fim das chuvas, né, Noé soltou de novo a pomba para verificar se havia condição da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar. As águas ainda o cobriam tudo, né? Então ela retornou à arca e Moisés a recolheu. E tipologicamente, né, essa primeira saída representa a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Naquele tempo, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para cumprirem propósitos específicos, né? Mas ele não permanecia de forma contínua na pessoa. Ele descia, operava e retornava, né? Então nós vemos isso, por exemplo, na história de Sansão, foi um juiz em Israel, né? Ele recebeu o Espírito do Senhor que vinha sobre ele em momentos de necessidade e pontuais, como, por exemplo, foi o caso quando ele despedaçou um leão, né? Outra situação foi quando ele derrotou os filisteus, mas não havia nele permanência do Espírito. A mesma coisa aconteceu com Saul, né? O Espírito Santo veio sobre ele para confirmá-lo como rei e trouxe a ele capacitação para a batalha, né? Depois, por causa de sua desobediência, o Espírito Santo se retirou e diz ali a história de Saul que um espírito maligno se apossou dele e começou a atormentá-lo, né? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele operava pontualmente, ou seja, porque ainda não havia habitação permanente preparada para ele, né? Ele vinha, cumpria o propósito e retornava ao Pai. A pomba não. A pomba, por exemplo, a primeira pomba não encontrou repouso. Então o Espírito, assim como o Espírito Santo, não tinha onde permanecer de forma definitiva, né? Então isso nos leva até certo ponto, né? Olhando para essa análise, me leva a agradecer a Deus, porque eu vivo em uma época diferente, né? No Antigo Testamento, a presença do Espírito era temporária e hoje, né, era restrita a poucos, inclusive, né? Mas hoje todo crente, todo aquele que confia, que crê, né, e que anda segundo os mandamentos do Senhor Jesus, tem o Espírito Santo habitando nele permanentemente. Então, nós não devemos tomar isso como algo comum. É um privilégio, irmãos, extraordinário, né? Que os homens do passado, os santos do passado, não conheceram, né? Depois Noé soltou a pomba pela segunda vez e ela voltou com um ramo de oliveira. Era sinal de que a vida estava renascendo, né? Mas ela ainda voltou, ou seja, ela ainda, não era a hora dela permanecer. E nessa segunda saída, representa o quê? Representa a presença do Espírito Santo durante o ministério terreno do Senhor Jesus, né? No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sob forma de pomba e permaneceu sobre ele
Durante todo o seu ministério, o Espírito Santo esteve com Jesus e o ungiu, né, para pregar, para curar, para libertar. A folha de oliveira é outra figura significativa. Essa folha representa paz, unção, vida, né? O Espírito Santo, ao descer sobre o Senhor Jesus, trouxe consigo os sinais do reino, as características do reino, né? Era a evidência de que algo novo estava brotando na terra. Mas, quando o Senhor Jesus completou a sua obra e morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, o Espírito também foi com ele, subiu com ele, né? A pomba retornou. Ainda não era o momento da habitação permanente. O Senhor Jesus, como eu disse no início, né? Certa vez ele disse para os discípulos: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Está lá em João 16, né? Então, o Espírito Santo precisava retornar para ser enviado de forma definitiva. E aí, pela terceira vez, Noé soltou a pomba, mas ela não voltou mais como das vezes anteriores. Finalmente, né, havia encontrado lugar para permanecer. A terra estava pronta, né, para recebê-la e ela ficou, né? Essa terceira saída, irmãos, representa o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. 50 dias, né, após a ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando ouviram um som de vento impetuoso, né? Está lá em Atos. Línguas de fogo apareceram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Desta vez, o Espírito Santo não retornou ao céu, ele veio para ficar. Ele encontrou lugar de repouso, né? A igreja. Desde aquele dia, o Espírito Santo habita permanentemente no corpo de Cristo aqui na terra, que somos nós. Nós somos a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo na terra. Então, estamos vendo que no Antigo Testamento, ele, o Espírito Santo, vinha e voltava, né? Durante o ministério de Jesus, ele veio, permaneceu sobre Jesus até que ele cumprisse a sua missão. Mas desde Pentecostes, né, ele habita em todos os que creem, todos os que confiam, todos os que professam o nome de Cristo como seu único ser Salvador, né? Cada cristão passou a ser templo do Espírito Santo. A igreja, né, coletivamente, é a sua habitação, né? E ele permanecerá conosco até o arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo prometeu: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está lá em João 14. Então a pomba encontrou repouso, o Espírito encontrou na sua vida a morada. Você é a habitação do Espírito Santo. Ele não vai embora, não é visitante temporário, é morador permanente. Então, queridos, viva de acordo com essa realidade, honre a sua presença, não entristeça quem veio para nunca mais sair, né? O Consolador está com você para sempre. Na próxima semana, amados, nós vamos continuar com essas simbologias do dilúvio, vamos falar dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, amém? Vamos ver o significado profético dessa segunda etapa, né? E qual o significado das bênçãos e das maldições proferidas por Noé. Até lá, fiquem com o Consolador, naquele que veio, mora em você e permanecerá para sempre. Amém? Um beijo no teu coração, um bom final de semana. Olha, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal. Isso é muito importante, isso nos ajuda a que outras pessoas sejam alcançadas por essa plataforma. Amém? Fiquem com Deus. Um grande abraço, até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus.